Toca Livros e editora Jandaíra apresentam Volta ao Mundo em 80 Artistas, de Badia Saad, narrado por ela mesma, Badia Saad. Agradecimentos: Melissa Lens, por ter confiado em mim quando me convidou para ser colunista da Top Magazine. Chico César, meu parceiro em todas e tantas situações. Sérgio Samartes e Maria Charalabaki, artistas gregos maravilhosos que fizeram o anel mundo que se funde ao meu olhar nesta capa. Pedro, Manu, Daniela e Telmo, família querida e amigos de sempre que emprestaram o globo que ilustra a contracapa, assim como o gramofone que o incrível Edu Pimenta usou para ilustrar um ouvir ampliado nas fotos de divulgação. Ao designer Marco Barbosa, da Grife Cristina, e a Viviane Almeida, da Vivi pelo Mundo, pelas roupas e acessórios usados nas fotos de divulgação. E a minha família, por sempre acreditar em mim. E todos os artistas, por serem essa eterna fonte inspiradora. Não é sobre música, músicos ou musicistas esta volta ao mundo para a qual nos convida Badia Saad. É sobre a vida, ela mesma, múltipla e diversa experiência. Quem nos conta, nos leva e conduz é excelente violonista e cantautora, além de intérprete inventiva, cheia de telecutecos e silvos no corpo-espaço percutido, atravessado de sons, intuições e sentidos. Seu olhar, cheio de afeto e alteridade, nos faz vislumbrar a humanidade dos artistas sobre os quais escreve, como se assim fizesse uma ode ao amor pelo ser humano e pelo que levou esses homens e mulheres de tão diferentes partes do globo a se traduzirem e se expressarem em música. O coração cordato e compassivo de Badia vibra e une o mundo e as músicas do mundo numa só. E pela sua escritura de bem-querer, o que a oiças separatistas soaria como cacofonia, aqui se apresenta como anima mundi, alma do mundo feito som, soando inclusiva, murmurando arengas da mãe terra, dengos polifônicos. Talvez só mesmo uma mulher latino-americana, legítima representante da Pachamama, para trazer com tanta firmeza e ternura essa cosmovisão despida de hierarquias de mercado ou de rótulos incapazes de dar conta da complexidade da música e da vida. Assim descritos, cada um é singelo. Todos soamos. Cada som é importante para a complexa sinfonia da existência. São sopros da vida sempre a se reinventar. É generosa a escrita de Badia, pois é generosa sua escuta, feiticeira a ouvir seus pares, seu tempo, nosso. E, felizmente, de muitas mulheres como ela, que o tempo não conseguiu silenciar. E não conseguirá, pois a vida mesmo é feminina, a música é mulher. O som é fêmeo na explosão de geysers, vulcões, cacimbas, fontes, cachoeiras, gozos a jorrar dos seres todos do mundo. Apresentação. Antes mesmo de iniciar minha carreira, o destino parece ter se incumbido de infiltrar em mim asas para cruzar oceanos, como aqueles pássaros que migram para procriar no verão. Não tinha chegado aos meus 20 anos ainda, mas já tinha profissão definida. O primeiro show remunerado da minha vida aconteceu em terras longínquas, em Israel, onde tive a oportunidade de sentir de perto a vida num kibbutz, e mal entendendo as diferenças históricas, encostei também minha cabeça no Muro das Lamentações.
Depois dessa primeira viagem, já perdi a conta de quantas outras me levaram a pulsar pelas veias de inúmeras culturas distintas, com toda a maravilha e profundidade de suas obras musicais. Ainda não realizei o desejo de colocar alfinetes coloridos para povoar um globo azulado em cima de um móvel no canto de casa, mas tenho certeza de que seriam muitos, cada alfinete representando um lugar para onde levei minha arte. Sim, mal me recordo das vezes que viajei sem carregar comigo meu querido violão. Nessa jornada tem muita história que vivi sozinha, por me apresentar essencialmente solo, mas tem também muitas acompanhada de talentos que enriqueceram meu caminhar. Já ouvi de uma finlandesa cega que, pela voz de um intérprete, me disse ter sido o melhor show de sua vida. Já tive pessoas viajando de muito longe para experimentar minhas apresentações ao vivo. Já recebi inúmeras declarações de que minha música contribuiu para momentos difíceis de suas vidas, ou ainda que servi de inspiração em momentos de profundo amor. A vida me deu tantos presentes. Agradeço imensamente a oportunidade de fazer o que faço com a profundidade e dedicação a que me proponho. Música, para mim, não é algo externo. Música está em minha essência. Ela não me define, mas é certamente grande parte de minha definição. E veio então este novo capítulo, destinado à escrita. Começou, na verdade, como um convite da querida Melissa Lenz, editora da Top Magazine. O convite foi para colaborar com o blog da revista que estrearia. Seria uma coluna semanal para falar de música com total liberdade de escolha dos artistas. Como eu gosto de desafios, aceitei. Escrevi durante um ano inteiro. Em seguida, me convidaram para ser a colunista oficial da revista impressa, e não seriam mais artistas de minha escolha, mas deles. Artistas que, de certa forma, não pertenceriam necessariamente ao meu universo emocional. Novamente aceitei. Somemos então mais um ano à escrita. Quando eu percebi, havia material suficiente para compor um livro. A ideia da volta ao mundo ocorreu em um sonho, quando o próprio Júlio Verne apareceu no meu camarim. Arrisquei, e a Lisandra da Pollen se entusiasmou. Vamos germinar. Escolhi, portanto, os mais importantes nomes de minha relação e dediquei-me para chegar aos 80. Todavia, optei por manter alguns da lista dos escritos, especialmente para a revista, pois também neles encontrei um olhar que me animou. Ou seja, todos me influenciaram de alguma forma, direta ou indiretamente. Na verdade, não são os únicos, mas são esses os que realmente fizeram parte da construção de minha identidade musical. Alguns tive o privilégio de conhecer pessoalmente, outros sorvi nutrientes imprescindíveis para a elaboração de minha música, que acaba sendo um amálgama disso tudo. Minha volta ao mundo em 80 artistas é um olhar subjetivo e apaixonado por essas influências, e através delas compartilho partes de minha própria história. Espero que sirvam de inspiração, assim como serviram para mim. Inspirada, escrevo com a neve caindo em um dia ensolarado no Brooklyn. Ontem participei da gravação do disco da paquistanesa Aruj Aftab. 4 dias atrás me apresentei em Chicago tendo o diretor musical do grupo The Blue Man Group, Jeff Quay. Ele foi lá meu baterista. Hoje à noite eu viajo para mais apresentações até o romper do ano, nas terras mais aquecidas da Flórida. De lá, seguirei para os ensaios do String Shot em São Francisco, projeto com o americano Roy Rogers e do paraguaio Carlos Reyes. E antes de retornar ao Brasil, entre um acorde e outro, cantarei para os golfinhos e baleias nos mares do Havaí. Sim, o mundo é uma bola flutuante onde circulo com passaporte livre, que é o da música e do amor pela vida. Avoé. Badia Assad, dezembro de 2017. África. Amina Anabi. É interessante o rumo de certos acontecimentos. Vou contar. Peguei um avião em Guarulhos com destino ao festival Urkult, no norte da Suécia.
O avião levou 10 horas para cruzar o Atlântico até Lisboa. De lá, voei para Estocolmo durante 4 horas. Da capital sueca, peguei um trem que levou outras 4 horas para chegar em Kramfors, onde um carro me aguardava para viajar mais 3 horas e chegar a Nasaker. Pronto, 26 horas, contando com as 5 extras que aguardei entre um transporte e outro, e eu chegava ao meu destino final. Valeu? Sim, valeu, pois o Urkult Folkfest é um dos maiores e mais interessantes festivais de world music do planeta. Se você pensa que os hippies de Woodstock desapareceram, está enganado. Desconfio que foram todos parar em Nasaker. Era muito dreadlock, pés descalços, faixas coloridas, crianças soltas, saias largas, dorsos sem camisa, paz, tatuagens, amor e muita música, mesmo. O festival não dura muitos dias, são apenas 3. Mas nos 3 palcos armados em um círculo ininterrupto de música, encontramos abrigo para artistas de todos os cantos do mundo, livres para expressar suas origens e trazer arrepios de longe. A cidade tem somente 500 habitantes. Porém, durante o festival, acolhe um público de 10.000 pessoas que acampam floresta dentro. Como só existe um pequeno bed and breakfast, os artistas são hospedados por familiares. No meu caso, fiquei na casa de uma senhora alemã que mal falava inglês. Uma aventura por si só. Adoro participar desses festivais, pois neles tenho a oportunidade de deparar com músicos muito difíceis de acessar de outra forma. Seus organizadores passam anos pesquisando artistas para apresentar ao seu público fiel que viaja de todos os cantos da Europa. Minha apresentação aconteceu no último dia do festival, ao lado da incrível percuterista e grande amiga brasileira Simone Sou e seu parceiro acordeonista tão maravilhoso quanto ela, Oleg Fativ, da Moldávia. O show foi muito bacana e depois que terminou, nos misturamos com o público para curtir as outras atrações. Naquela noite seria o encerramento do festival e uma tal de Amina Nabi cantaria. Havia muita expectativa. Até então, eu não tinha conectado uma coisa a outra. Voltando no tempo, em meados dos anos 90, chegou às minhas mãos Yahil, um disco que mesclava música árabe e francesa com ritmos eletrônicos, algo saudado como etno-techno. Não é à toa que recordo claramente o que aquela inusitada combustão provocou em mim. Eram ritmos contagiantes que, desde então, e em praticamente todas as festas que fiz em casa por um bom tempo, estavam presentes. A voz daquela cantora virou algo sui generis em minha coleção e não havia quem resistisse à pista de dança. Anos se passaram e, apesar do ritmo das festas ter diminuído bastante, aquele som ficou muito bem guardado em meu inconsciente musical, como um bel prazer. Na época não fazia ideia de quem fosse, porém, agora sei e vou contar. A Mina nasceu em uma família de músicos na Tunísia, filha de pai tunisiano e mãe francesa. Um de seus tios se envolveu, enquanto ela era ainda muito jovem, na criação do Tabarka Jazz Festival. E foi lá que teve a chance de assistir e experienciar vários artistas internacionais como John Baez e James Brown, assim como a famosa diva argelina Warda. A contaminação por culturas diversas havia começado. Como consequência, as inquietações e buscas musicais afloraram e ela acabou se mudando para a França. Em 1991, ficou conhecida após ganhar o prêmio de melhor cantora do ano no aclamado festival Eurovision. E desde então não parou de ampliar a coleção de prêmios. Porém, o maior deles, em minha opinião, foi o de nunca ter abandonado as mesclas que suas curiosidades inventaram. Muito talentosa, ela também desenvolveu seus dotes de atriz. Depois que estreou no filme O Céu que Nos Protege, 1990, de Bernardo Bertolucci, não parou mais. Atuou em Entre a Luz e as Trevas, do diretor Leslie Megarey, e La Belle Histoire,
de Claude Lelouch, para citar alguns. Quando a noite se anunciou em Occult, o ritual do fogo começou. Todos os anos, o festival acende tochas e um show pirotécnico acontece. No meio daquele clima apaixonado pela vida, a Mina apareceu e começou a cantar fazendo pirotecnias vocais com a mesma força daquelas chamas. Meu corpo começou a se movimentar de uma forma que eu já havia movimentado antes. Uma memória orgânica começou a tilintar. Já ouvi esta voz antes. Porém, demorou muito e não tinha completa certeza, até porque não recordava o nome da cantora de anos atrás. Quando o show acabou, corri para o backstage. O festival tinha criado uma área somente para os artistas se confraternizarem. Dei de cara com ela. "Ah, é você mesmo! Consegui me lembrar da capa do disco e uma reminiscência daquele rosto de quase 30 anos atrás se confirmou. Não éramos mais as mesmas, mas a força de Amina se mantinha intacta. Ou, ainda melhor." Angélique Kidjo. Angélique Kidjo nasceu em berço de ouro. Não no que diz respeito àquele que reluz materialmente, mas no que vem do aprendizado familiar e suas tradições mais nobres. Quando estava no 2º ano do ensino médio, já estudava filosofia, sabendo debater com os amigos, por exemplo, os méritos de Rousseau e Camus. Quando adolescente, foi incentivada pelo pai a reescrever uma canção que falava com fúria do apartheid na África do Sul. O papel do artista não é incitar a violência, mas inspirar a paz. Com o tio, aprendeu que nosso papel enquanto criadores não é o de querer dar lições de moral nem dizer o que deve ser feito. O máximo e mais sensato é seguir com nossas vidas da melhor forma possível e servir de exemplo, sempre. Nós somos os facilitadores, mas não somos deuses, e, portanto, cabe a nós o oferecimento da arte nua em sua verdade. E às pessoas cabe o livre arbítrio de interpretá-la como quiserem e seguirem adiante. Angélique nasceu no Benin, em 1960. Passou a adolescência convivendo com a liberdade de expressão, mas quando entrou na fase adulta entendeu que essa mesma liberdade tinha se tornado algo proibido pelo Partido Comunista com a Revolução de 1978. Com um governo que somente aprovava músicas que apoiassem o regime, ela resolveu escapar do país em silêncio e se exilar em Paris. Conquistou assim a alforria intelectual. No exílio, semeou e colheu sucesso. Ela diz: quem poderia adivinhar que uma pequena garota com 9 irmãos e irmãs de um dos países mais pobres do mundo ganharia um Grammy ou cantaria no Carnegie Hall? Angélique teve uma infância que a ensinou a cultivar tradições. Aos 6 anos, começou a subir no palco acompanhando o grupo teatral da mãe e aprendeu a apreciar diversas artes como a música e a dança. Em casa, ouvia de tudo e assim aprendeu a misturar, por exemplo, a força da palavra como forma de expressão de um povo, com os revolucionários Fela Kuti e Miriam Makeba, e as fogueiras que incendeiam por dentro quando performances alucinam, com os eufóricos Jimi Hendrix e James Brown. Quando a Angélique sobe no palco, ela é isso tudo e traz bem viva a incrível riqueza de sua cultura. Ela diz: a maioria das pessoas não sabe que o panteão dos deuses voodoo de Benin é tão rico e complexo quanto o dos gregos. Nossos ritmos se espalharam por todo o Brasil, Cuba e Nova Orleans durante o período do tráfico de escravos. Fui a Salvador e a Havana e ouvi pessoas cantarem músicas da minha aldeia, todas mantidas vivas durante séculos pela diáspora africana. Angélique é uma das vozes africanas que se fez ouvir em escala global. Uma rainha preta maravilhosa. Canta com voz potente em qualquer palco que a convide, desde respeitáveis teatros aconchegantes até arenas gigantescas.
Onde quer que ela pise, contagia. Com aqueles olhos fortes que podem parar um show para delatar presidentes e expressar seus pensamentos, ela sabe protestar e imediatamente voltar ao leve sentimento de antes da manifestação. Ela sabe o que faz. Diferente de outros ícones africanos, ela se envolve em temas diferenciados, como o aquecimento global, quando participou como embaixadora do UNICEF na Conferência Internacional Copenhagen Climate Summit em 2009, ou quando se uniu a Annie Lennox e outras 22 mulheres para trazer à consciência a transmissão do HIV em crianças ainda não nascidas na África. Em 2012, participou de um concerto chamado Levante Sua Voz para Acabar com a Mutilação Genital Feminina. Isso foi em Nova York. Também, sem preguiça, criou a Fundação Batonga, que busca realizar o sonho de, logo após a independência de seu país, disponibilizar à nova geração de meninas do Benin o mesmo acesso à educação que ela teve quando criança. Angelique diz: as adolescentes são muitas vezes as primeiras a abandonar a escola, devido ao efeito debilitante da pobreza, ao casamento precoce e à pandemia da AIDS, criando um ciclo vicioso que persiste por gerações. Famílias, comunidades e economias inteiras se beneficiam quando o potencial humano dessas meninas é realizado. Cantando em suas línguas nativas primordialmente, ela nos ensina que não é necessário entendermos as palavras para sentirmos o que elas transmitem. E que é possível vestir-se de coragem para lastrar as tradições que honra. Sua performance é cheia de vida, expressão corporal e força. Angelique Kidjo entra em cena e nós a reverenciamos. Emmanuel Jal. Desde 2015, estou envolvida com a organização GTAC, quer dizer Genesis at the Crossroads. E seu grupo musical Saffron Caravan, que defende a ideia de que através da música é possível conquistar a paz entre povos de religiões e políticas conflitantes. Tenho subido em palcos de cidades que sofreram genocídio ao lado do muçulmano israelense Haitham Safia e do judeu marroquino Aaron Ben Sussan, em um ato de amor sem fronteiras e camaradagem genuína. Minha estreia no grupo ocorreu em Srebrenica, na Bósnia, que teve sua população quase toda dizimada, de 11 a 25 de julho de 1995. O evento ficou conhecido como Massacre de Srebrenica, que é considerado um dos acontecimentos mais terríveis da história recente desde a Segunda Guerra Mundial. Para uma plateia de jovens que nasceram depois da catástrofe, apresentamos uma mescla possível de culturas e ritmos diferentes, ao combinar o alaúde árabe de Haitham, o canto litúrgico do Shazam, nome dado ao cantor treinado dentro do judaísmo para guiar a recitação das orações nas sinagogas, o cantor Aaron e minha porção musical líbano-brasileira. Aparentemente, a junção dessas etnias em harmonia seria algo improvável e, para muitos, inaceitável. Porém, nossas melodias e acordes compartilham naturalmente a maravilhosa hegemonia humana, apesar de suas diferenças. Depois do concerto, houve um debate no qual pude perceber o impacto de nossa apresentação. Meu coração se encheu tanto de esperança que acabei me envolvendo em outro projeto do Genesis, chamado Summer Institute, um piloto para a construção da Genesis Academy for Global Leadership, com foco na criação de jovens embasados nos fundamentos necessários para a evolução de um líder atual, contendo estudos sobre direitos humanos, jornalismo da paz, sustentabilidade ambiental, música e sua utilização para consolidar a união harmoniosamente.
Nesse programa, sou responsável por compartilhar a importância da música na linguagem universal e sua forma natural de romper barreiras, assim como compor uma canção com uns 20 adolescentes vindos de países em conflito, como Paquistão, Camboja, Uganda, Bósnia, entre outros. Nas pesquisas para levantar conteúdo para minha palestra, descobri a história do músico Emmanuel Jal, nascido no Sudão do Sul em 1980. Fiquei profundamente tocada. Emmanuel não é o único, mas com certeza é um dos mais importantes exemplos de que a música funciona como um possível meio para a reconstrução da paz, sobretudo a interior. Ela tem o poder de ajudar no resgate da autoestima individual e de entranhar coletivamente a ideia da confraternização entre as diferenças. Dessa forma, a paz mundial é disseminada como uma necessidade legítima. Quando Jal tinha 7 anos, teve a mãe assassinada durante a Segunda Guerra Civil do Sudão. Falando em massacre, ele, que tinha o pai ausente por estar lutando pelo SPLA, Exército Popular de Libertação do Sudão, se juntou a outras crianças abandonadas na tentativa de fugir para o país vizinho, Etiópia. Infelizmente, sua jornada não o levou ao destino planejado, pois durante o caminho foi, junto com outras crianças, recrutado para se transformar no que é chamado de War Child, criança de guerra. Jal passou vários anos lutando para o SPLA, sem sequer saber o que aquilo realmente significava no combate ao governo. Então, ao invés de entrar para a escola onde almejava segurar lápis e livros, Emmanuel aprendeu a segurar armas, jogar explosivos, dilacerar corpos, corações e sonhos. Suas lágrimas buscaram esconderijo na alma, e lá ficaram na esperança de que a atrocidade que seus olhos testemunhavam fosse um dia cessar. Quando a guerra tornou-se insuportável, Jal e outros 400 soldados crianças decidiram fugir novamente. Durante 3 meses sucumbiram à fome, emboscadas e ataques de animais. Somente 16 sobreviveram. Ao invés de recorrer ao canibalismo, comeu caracóis e abutres até chegar a um campo de refugiados, onde conheceu a trabalhadora humanitária Emma McCune, que acabou por adotá-lo e o contrabandeou para o Quênia. Pouco tempo depois, ela faleceu. Emmanuel foi parar nas favelas. Porém, foi lá que ele descobriu o hip-hop e o poder incrível que o gênero abrigava para a comunicação espiritual e política. Então, quando começava finalmente a estudar, a música se transformou em algo imprescindível para aliviar seu passado e poder seguir em frente, ao futuro. Seu primeiro single, All We Need Is Jesus, foi um sucesso no Quênia e chegou às rádios inglesas. Assim, Jal começava a fazer seu ouvido além da África, transformando-se em um dos mais proeminentes artistas do hip-hop internacional. Apesar de ter conhecido o estilo a partir dos artistas norte-americanos, sua música se mantém com pés fincados na África. Já lançou 6 CDs, participou do TED Talks, escreveu o livro A Child Soldier's Story e participou como ator no filme The Good Lie, de Philippe Falardeau, que narra justamente a trajetória de refugiados da Guerra Civil Sudanesa nos Estados Unidos. Emmanuel Jal serve como um farol de esperança para aqueles que estão presos em ciclos de guerra e desespero aparentemente intermináveis, diz TED Talks. A narrativa de Jal flui entre a escuridão e a luz, o terror que aconteceu com sua família e parentes, os horrores que ocasionou a outros e um desejo profundo de corrigir as coisas, diz Washington Post.
Emmanuel Jal é um sobrevivente e, por meio de sua história pessoal, nos sentimos encorajados a continuar na incessante busca de igualdade entre povos e na crença de que a evolução do ser humano é ainda algo real e possível. Geoffrey Oryema. Sim, teve um momento em minha vida em que o ar ficou suspenso. Quando saí da clínica neurológica de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, e o médico disse que eu provavelmente nunca mais tocaria violão, o ar pesou. Ao aprender que eu tinha distonia focal e que a medicina ocidental não conhecia suficientemente a síndrome para conduzir qualquer tipo de tratamento, ouvi um boa sorte do médico, como flechada no coração. Era 1998, e apesar de minha carreira estar em seu auge internacional, eu fui obrigada a parar por simplesmente ter perdido mais de 90% da minha habilidade de tocar violão. Felizmente, meu amigo mentor David Levitan me inspirou a não vestir a camisa de vítima e mergulhei numa viagem enriquecedora dentro de mim mesma. Como parte do meu processo de recuperação, tinha como oásis visitar lojas de discos e explorar universos desconhecidos, como aqueles que buscava internamente. Certo dia fui atraída pelas fotos incluídas no livreto de Night to Night, disco do músico africano Geoffrey Oryema, ainda desconhecido para mim. Uma das fotos trazia suas mãos fechadas sobre um fundo laranja, enquanto em outra elas se abriam sobre um fundo roxo. Entre minhas muitas curiosidades, eu havia recentemente lido sobre o significado das cores. Laranja manifestando alegria, vitalidade e prosperidade, enquanto o roxo, espiritualidade, magia e mistério. O que me chamou a atenção foi que na foto de fundo laranja, suas mãos estavam fechadas e na de fundo roxo, abertas. E era exatamente assim que eu me sentia. Minhas mãos tinham se fechado para vitalidade e alegria, enquanto se abriam para uma descoberta espiritual e mágica. Comprei o disco. Para minha surpresa, o conteúdo musical também era uma viagem. A primeira faixa tinha um som nostálgico de apenas um acordeon acompanhando uma voz que me dava a impressão de vir de uma pintura antiga, daquelas toda craqueladas. Parecia que por suas fissuras eu era convidada a subterrâneos profundos. Sem tempo para respirar, a segunda faixa, Medieval Dream, surgiu como um túnel submerso em águas com sons de baleias, gotas e o timbre indiscutivelmente africano de um luquema, que é um instrumento alegoricamente conhecido como harpa de polegar, que o próprio Geoffrey toca. Com ritmo determinado e notas repetidas como um mantra, aquela mesma voz reapareceu, só que não mais soando subterrânea, e sim impostada como um cantor operístico no alto de uma misteriosa montanha. O som não parava de crescer em densidade e volume, até que desabrochou em energia de rock cadenciado. Pronto, eu estava totalmente encantada pelos enigmas deste artista nascido em Uganda, mas com sonoridade que extrapolava suas origens. Geoffrey veio de uma família inserida nas culturas tradicionais de seu país, que se expressava como contadores de histórias, poetas e músicos. Quando adolescente, escreveu canções e aprendeu a tocar guitarra, flauta e luquema. Porém, em 1977, aos 24 anos, teve de ser contrabandeado pela fronteira ugandense no porta-malas de um carro, após o assassinato de seu pai, Irinaio Oryema, então ministro de gabinete no governo do ditador militar Idi Amin Dada. Geoffrey começava assim uma longa e árdua jornada em exílio até chegar à França. Em Paris, em 1989, foi visto por um representante do WOMAD Festival,
à procura de talentos. Isso levou até Peter Gabriel e sua gravadora Real World imediatamente providenciou o lançamento de Exile. Disco totalmente imerso na cultura africana, sem muita interferência de outros estilos ainda. Porém, com alma livre, Geoffrey não parou por aí e misturou. Ele diz: os artistas do terceiro mundo sempre correm o risco de ser criticados quando pegam emprestados sons europeus ou de qualquer outro lugar do mundo. No entanto, artistas ocidentais como Paul Simon são elogiados por cavar as ricas culturas da África. Minha música vem do coração. Eu não quero ser aprisionado a nenhum gueto. Eu sou e quero ser universal. Anos mais tarde, e desafiando a medicina tradicional, eu recuperei os movimentos dos meus dedos e voltei a tocar. Em 2005, eu lancei um disco chamado Verde, que me recolocou na cena da música mundial. Curiosamente, enquanto eu viajava para promover este trabalho, descobri que o acordeão no princípio de Night Tonight do Geoffrey foi gravado pelo brasileiríssimo Toninho Ferragutti. E não é que o Toninho também gravou comigo no CD Verde? Percebi então que Geoffrey e suas mãos abertas para os mistérios da alma serviram para mim, desde aquele dia na pequena loja de discos, como um mantra de liberdade sem fronteiras, sejam elas na música ou na vida. Ele fez parte da minha cura. Miriam Makeba. No final do século XIX, tudo o que Jorge queria era escapar da falta de perspectiva que assolava o Líbano. Vestiu-se de coragem, subiu sozinho num transatlântico e encarou o mar, cruzando o oceano com destino incerto à terra Brasilis. Nunca descobrimos ao certo quais foram os mistérios que o conduziram do litoral santista à pequena São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, mas foi nesta cidade que ele conheceu a descendente de italianos Francesca, se casou e viveu todo o resto de sua vida. Curiosamente, quando Jorge e Francesca criaram os filhos, e foram 18, não se importaram em manter vivas suas culturas de origem. Na verdade, quando chegaram aqui, se propuseram a uma vida nova e partiram para ela do zero. Meu pai foi um de seus muitos filhos, mas o único a ser batizado com o nome Jorge. Anos mais tarde, na mesma pequena cidade, meu pai conheceu a descendente de portugueses, Angelina. Casaram-se e tiveram 4 filhos. A caçula, eu. Apesar de não ter tido nenhum encontro com essas culturas que me são ancestrais, sempre tive interesse, mesmo que distante. Já adulta e depois de descobrir os prazeres da escrita musical, quis prestar uma homenagem a todos esses lugares de onde vim. Era 2008 e eu ainda estava sob o encantamento do nascimento de minha primeira e única filha, Sofia. A chegada dela havia me colocado em um estado tão profundo de contemplação que atingi um dos momentos mais criativos de minha vida. Senti-me como um portal de energia, canalizando amor e música, como se a criação em si tivesse encontrado porto em mim. Compus compulsivamente durante seus 2 primeiros anos de vida. Foram umas 200 canções, mais ou menos, e uma delas dediquei à minha ancestralidade. Ela se chama Eu Vim Daquele Lugar. Com papel e lápis na mão e coração aberto, deixei a escrita livre. Nesses momentos inspirados, sinto-me desaparecer dentro de mim mesma, como se uma força maior me invadisse e eu apenas servisse de portal para a escrita. Quando terminei e li, descobri que não havia escrito sobre Líbano, Itália ou Portugal, nenhuma frase sequer. Eu tinha escrito sobre comer fogo, me vestir de duna, caminhar sobre espumas brancas amareladas, atravessar o Nilo, o Atlântico. E assim eu percebi por conta própria
que o meu sentimento mais profundo estava enraizado em um lugar muito mais antigo. Um lugar de onde, na verdade, todos viemos. África. Fiquei embriagada com aquela descoberta e imediatamente fui pesquisar sobre o assunto. Não me lembro dessa informação ter chegado até mim em minha educação formal. Porém, naquele dia constatei que minha escrita era verdadeira. De fato, quando se lê a história da humanidade, nos deparamos com a mais antiga espécie de hominídeos de que se tem notícia. Australopithecus, surgida há cerca de 3 milhões de anos. Onde? África. Neste momento, outra curiosidade me invadiu. Quem teria sido o primeiro artista a ser conhecido fora da África? Sabemos que sua música já havia cruzado as fronteiras do continente há muito tempo, quando viajou no espírito dos africanos escandalosamente transportados como mercadoria humana. Nosso agradecimento eterno à bravura desses homens e mulheres que, ao chegarem nas Américas, tiveram como única forma de aquecer suas almas regarem-na internamente para não sucumbirem. Derramaram entre suores, sangues e lágrimas sementes silenciosas que se enraizaram, dando origem a nada mais, nada menos que gêneros como jazz, blues, salsa, samba, entre tantos outros. O que seríamos sem a África? Li então que até a década de 1960, apesar de o mundo já ter acesso às suas produções culturais, na maioria dos países africanos, os estúdios de gravação eram muito mal equipados e as gravadoras raramente possuíam um sistema que possibilitasse a exportação de sua produção fonográfica, que dirá de seus artistas. Continuando a leitura, fiquei positivamente surpresa quando descobri que o artista que conseguira atingir tal proeza, a de extrapolar fronteiras, fora uma mulher. Fiquei admirada, pois não imaginava ter sido uma sul-africana no meio de toda a opressão do apartheid quem tivesse conseguido catapultar-se ao mundo. Miriam Makeba foi uma pessoa fascinante em seus 76 anos de vida, nascida em 1932 e falecida em 2008. Além de cantar, compor e atuar, ela se transformou em embaixadora da boa vontade da ONU, assim como uma das mais importantes ativistas dos direitos civis de toda a história africana. Eu já tinha alguma ideia sobre ela, mas muito superficialmente, confesso. Certa vez, uma crítica norte-americana me chamou de uma mistura de Ben Harper com Miriam Makeba. Todavia, a única semelhança que eu encontrei foi o motivo de ter gravado desde meu primeiro CD, um projeto chamado Solo de 1995, incursões vocais cantadas ao mesmo tempo que emitindo sons percussivos com a boca. Mais ou menos assim. Meu mergulho no universo da exploração da voz partiu de uma curiosidade rítmica e de uma vontade de explorar minha atuação enquanto solista, fazendo tudo simultaneamente. No caso da Miriam, tinha sido algo muito mais natural. Existem 11 línguas oficiais na África do Sul, e ela falava uma delas, a Xhosa, que tem consoantes que emitem o som de cliques, ora com os dentes, ora com a língua no céu da boca, produzindo sons simultâneos também. Miriam nasceu quando praticamente tudo se tornara proibido aos negros em seu país. Inclusive sua mãe, Christina Makeba, foi presa quando, para sobreviver, estava vendendo um tipo de cerveja caseira clandestinamente. Miriam então passou seus primeiros 6 meses de vida no colo da mãe, entre 4 paredes. Obviamente ela não traz essa memória, mas com certeza assimilou sofrimentos enquanto sorvia o leite materno. Dor que provavelmente voltou a sentir quando a mãe faleceu, depois do massacre de Sharpeville, em 1960. E ela, expatriada, foi proibida de velar seu corpo pessoalmente. Porém, como Cristina era xamã
e devia enxergar a vida pelas lentes da espiritualidade, além de ter acesso às forças da natureza, ela deve ter ensinado a pequena Miriam que existem outras formas de comunicação. Miriam desenvolveu sua musicalidade por influência da mãe, que tocava vários instrumentos tradicionais, também do pai, que tocava piano, e do irmão, que colocava Ella Fitzgerald e Duke Ellington para ela ouvir. Seu gosto musical já começou misturando música tradicional africana com jazz, que tem raízes africanas. Interessante perceber as voltas do mundo, não é? Apesar de ter cantado com algumas bandas no começo da carreira, foi sua aparição no filme anti-apartheid Come Back Africa, produzido e dirigido pelo cineasta americano Lionel Rogozin, em 1959, que a fez despontar para o mundo. Apesar da participação ter sido pequena, ela impressionou e começou a ser convidada para cruzar oceanos. Em Londres, conheceu o cantor, ator, compositor e ativista social norte-americano Harry Belafonte, que se tornou seu mentor e produtor. Em menos de um ano, Miriam estava se apresentando em Nova York e conquistando o público americano com seu primeiro e grande hit Pata Pata. Depois, muitas outras águas rolaram. Ela foi uma mulher de muitas viagens. Teve vários relacionamentos maritais, muitas lutas e infinita inspiração e bravura. Sobreviveu 2 vezes ao câncer. Quando exilada, recebeu de 10 países cidadania honorária. Cantou para o presidente americano John Kennedy. Foi a primeira artista africana a ganhar um Grammy. Presenciou a morte de sua única filha, Bonji. Excursionou com Paul Simon na lendária turnê Graceland. Gravou com Nina Simone e tornou-se porta-voz dos africanos vítimas de governos opressivos. Isso para citar algumas de suas conquistas. Nelson Mandela, quando foi efetivamente liberado da prisão em 1990, persuadiu Miriam a retornar à África do Sul, depois de 30 anos em exílio. Quando ela faleceu, Mandela declarou: Miriam Makeba foi nossa primeira grande dama musical. E completou: sua música inspirou um profundo e forte sentimento de esperança em todos nós. Miriam foi uma pioneira que desvendou sua própria força, a encarou de frente, deu a cara para bater, cantou inúmeros cantos de liberdade, mergulhou profundamente na dor e nas maravilhas da vida. Usou ensinamentos silenciosos para criar raízes em si mesma e proliferar sentimentos genuínos de independência, direito, alforria e encantamento. Fez de sua voz um canto de luta e combateu o racismo sem nunca ter perdido a doçura e a feminilidade. Uma lição de vida. Richard Bona. Quando pensamos em músicos africanos, imediatamente nos conectamos a percussões, guitarras ritmadas e muita dança. Tudo bem, podemos até imaginar esses ritmos misturados a outros estilos, mas é difícil desassociá-los do registro sonoro que já conhecemos. Contudo, em 1967, surgiu em Camarões, na região ocidental da África Central, alguém que traria novos elementos a esse inconsciente coletivo. Pois no dia 26 de outubro nasceu um músico que entraria para a história como um dos melhores contrabaixistas de jazz do mundo, Richard Bona. Apesar de nunca ter abandonado suas raízes musicais africanas, ele desenvolveu magistralmente uma técnica impecável como músico de jazz, tanto que seu reconhecimento internacional aconteceu por esse viés. Richard Bona vem de uma família de artistas. Seu avô era um griot, contador de histórias, e percussionista, e sua mãe cantora. Quando tinha 4 anos, aprendeu a tocar o balafon, que é um xilofone de madeira africano.
e com 5 já começou a se apresentar na igreja de sua aldeia. Aos 11 anos, aprendeu a tocar guitarra e criou o seu primeiro grupo musical. Com ele, apenas 2 anos mais tarde, já subia no palco do clube francês de jazz da maior cidade dos Camarões, Douala. Nesse ambiente, foi introduzido ao universo de um dos maiores contrabaixistas de toda a história, Jaco Pastorius. O jovem ficou tão enfeitiçado que mudou seu foco para o baixo elétrico. Pronto, nascia Richard Bona, um dos melhores contrabaixistas do mundo. Aos 22 anos, foi estudar música na Alemanha. Desde então, sua trajetória só conheceu expoentes. Uma escalada que o levou aos melhores palcos dos 4 cantos do mundo. Ora com sua própria banda, ora acompanhando outros monstros sagrados como Joe Zawinul, Branford Marsalis, George Benson, Larry Coryell, entre tantos outros. Por essas andanças, recebeu vários prêmios e deve isso à sede de experimentar. A cada lançamento, visita algum terreno ainda inexplorado. Em 2015, encontrei-me com ele durante o maior festival de jazz da Ásia, Jarazum Jazz Festival, na Coreia do Sul. Um homem lindo, negro, com seus turbantes e elegância cavalheiresca, sentou-se ao meu lado no café da manhã. Conversamos sobre banalidades e ele, muito feliz, me contou o quanto gostava do Brasil e de nossa música. Pude perceber que estava sempre preparado para um sorriso e, quando sorri, acende. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.